profeta Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Lá no Antigo Testamento, né? Se te ajuda, Zacarias está um pouquinho para frente aí de Obadias, amém? Está depois de Ageu, amém? Não sei se te ajuda a encontrar, amém? Zacarias capítulo 8, versículos de 1 a 6, a palavra de Deus nos diz assim: a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o monte do Senhor dos exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu gosto tanto desse versículo, gente. Estão seguindo, né? Assim diz o Senhor dos exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um na sua mão com a sua bengala, por causa da muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus amados e amadas? Mais uma vez oremos ao Senhor, aleluia. Deus bondoso, Deus maravilhoso, como é bom saber, Senhor, que há um lugar na sua presença para cada um de nós. Nós cantamos isso através dos cânticos, um lugar de amor, um lugar que, como o próprio Cristo nos ensinou em João 14, um lugar que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Obrigado, meu Deus. E agora, Paizinho, continua, por favor, falando conosco através, ó meu Deus, mais uma vez da leitura e da partilha da Tua palavra, ó Deus querido. Nossas vidas, nossos sentimentos, e hoje é um dia de tantos sentimentos no nosso país, mas que nesse tempo, Senhor, de partilha da palavra do Senhor, os nossos sentimentos, as nossas muitas razões, sejam, Senhor, levadas cativas na Tua presença, e que o Senhor, através da revelação da Tua palavra, possa edificar e fortalecer a cada um de nós que estamos no templo, os irmãos e irmãs que estão em suas casas. Ó meu Deus, fala conosco, edifica e abençoa-nos, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem assentar-se. Talvez seja uma repetição necessária dizer que nós estamos vivendo no nosso país, né, na nossa nação, um momento histórico. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu como cidadão brasileiro, eu dou toda a importância que a eleição precisa ter, e você também, eu sei que você tem esse mesmo senso de cidadania. Mas eu, além desse tempo de eleições que nós estamos vivendo, talvez alguns de vocês até já tenham ido votar, né, possivelmente, ou irão depois do culto, ou irão no final do dia, né, depois do almoço, enfim. Mas o que move meu coração nesse tempo é o fato de que nós precisamos, como indivíduo, famílias, igreja, cidade e nação, pensarmos genuinamente na construção de um novo tempo e de uma nova história. De verdade, queridos, sejamos francos uns com os outros, falemos uns aos outros de forma franca, de forma muito singela, mas franca. Apenas trocar os líderes da nação não vai mudar a nossa história, não mudará a nossa história. Pode contribuir sensivelmente para essa mudança, mas, meus amados e amadas, a maior mudança para o Brasil e para o mundo começa dentro de mim
e dentro de você. Quando nós elegemos nossos líderes, e é importante que façamos isso, é um senso de democracia, de participação efetiva da população nos caminhos de um grupo maior que é a nação, nós damos o nosso voto, nós damos, enfim, a impressão do que nós encontramos ou achamos que é o melhor, e o melhor para mim às vezes não é o melhor para você, o que é melhor para você na percepção de um voto, às vezes não é o melhor para mim. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Eu disse isso domingo passado e vou repetir só isso para a gente deixar isso muito claro assim, no nosso coração. A escolha do candidato A ou B, do partido A ou B, enfim, dessas questões de ordem política, jamais deveriam passar, por exemplo, pelo endemoniamento de quem pensa diferente de nós. A palavra demônio significa adversário. Então nós não podemos demonizar as pessoas que pensam diferentes de nós, colocando-os na posição de adversários. Muito pelo contrário. Hoje, talvez lá pelas 19h30, 20 horas, eu não sei exatamente quando, se saírem os resultados, e no governo do estado é provável que haverá um segundo turno, mas se saírem os resultados da eleição para a presidência da República, e seja, vou citar nomes com todo respeito e reverência, tá bom? Se o Bolsonaro for reeleito, ou se o Lula for de novo eleito, a nossa vida tem que ser assim: acabou a eleição, agora vamos trabalhar amanhã, segunda-feira, para a gente continuar construindo a nossa história, construindo a nossa família, construindo a nossa cidade. E não atacar uns aos outros, umas às outras, porque votou diferente, ou porque isso, ou porque aquilo. Ok, queridos? Acho que nós precisamos ter essa maturidade. Quem vota diferente, e se fosse para todo mundo fazer igual, não precisava ter eleição, né? Você concorda comigo? Se fosse para todo mundo votar no mesmo candidato, não precisava ter eleição. Era só, enfim, alguém vai lá e se auto-intitula: eu sou o novo ou a nova presidente ou presidenta, o novo prefeito ou a nova prefeita, e está acabado. Então, porque nós temos a possibilidade de escolher e dar a nossa contribuição individual, existem diferenças que precisam ser respeitadas. Amém, queridos? Eu sei que nós vivemos em paz. Aqui, esse grupo que está aqui, é um grupo que vive, eu acredito, né? Na minha inocência, eu acredito que a gente vive em paz. Amém, queridos? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Mas eu precisava, pelo menos, fazer essa introdução e dizer isso hoje. O que eu quero partilhar com vocês nesse tempo de celebração é exatamente esse senso de nós, enquanto igreja, não transferirmos responsabilidades. Você concorda comigo se eu disser assim: Cristina, ore por mim? De certa forma eu estou dizendo assim: Cristina, estou transferindo para você toda a responsabilidade de orar pela minha vida. Agora, se eu digo: Cristina, você pode me ajudar em oração por essa e essa situação? Não significa que eu estou me responsabilizando, porque eu também estou orando, mas eu estou pedindo a ajuda de alguém nesse tempo de oração. Você concorda comigo? Que é uma diferença grande. Quando nós transferimos responsabilidades, nós deixamos de participar efetivamente da ação da transformação. Uma frase atribuída a Santo Agostinho, né, que é considerado pelo catolicismo santo, para nós é um grande homem de Deus, um pensador da história cristã, para nós evangélicos. Uma frase atribuída a ele diz assim: o Deus que te criou sem a sua presença não te salvará sem a sua participação. Ele nos criou, Ele criou a humanidade, e Ele, na sua ação criadora, Ele deu condição de que a vida viesse a existir. Mas essa existência condicionada a uma vontade maior, a uma ação criadora, não será realidade em mim e em você, se nós não dissermos sim para aquilo que Ele pode fazer. O Deus que nos criou é o Deus que nos chama a participar com Ele da transformação da vida.
trabalhar ao lado dele em todo tempo, em todo momento, trabalhar com ele, trabalhar por ele, deixar que ele nos conduza. E meus amados irmãos e irmãs, existem muitos problemas nos últimos tempos, que eu e você precisamos trabalhar ao lado de Deus, ao lado uns dos outros, para mudar a história da cidade, para mudar a história do país, para mudar a história desse mundo, até que Jesus volte. Amém, queridos? Porque uma coisa também nós precisamos ter com muita clareza: nós não somos desse mundo, a nossa pátria é celestial, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos fazer que este mundo seja um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de provisão, um lugar em que nós possamos desenvolver a nossa vida. Você concorda comigo? Amém? Nesse tempo que a gente vive, nós podemos citar algumas situações difíceis. Um mundo marcado por assassinatos e violência. Violência contra a criança, violência contra a mulher. Um mundo marcado, meus irmãos e minhas irmãs, por aqueles que julgam as pessoas por uma cor de pele diferente. Vocês viram como tem crescido assustadoramente? Na verdade, eu não sei nem se cresceu, é porque agora existe a possibilidade da gente ver isso acontecer, né? Todo mundo tem um celular e grava as transmissões de televisão, enfim. Mas vocês viram como cresceu assustadoramente o racismo, ou a expressão racial, né? a exclusão racial no Brasil e no mundo. Isso não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. A gente, por exemplo, acompanha lá os jogadores de futebol, principalmente do Brasil, né? Isso tem acontecido muito com jogadores brasileiros. O empresário fala para o jogador: para de macaquice. A gente pode dizer o que quiser, isso é expressão racista, isso é uma expressão, sim, racista. Ou quando o jogador faz um gol, joga uma banana dentro do estádio, dentro do campo. Racismo, gente, racismo. Gente, por que nós temos que julgar as pessoas pela cor da pele? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Por que isso tem que acontecer? Por que as pessoas às vezes têm que ser julgadas, se com todo respeitosamente eu vou citar, né? Alguém fala assim: nossa, eu moro lá na Vila São Judas. Normalmente já vem na cabeça uma série de preconceitos sociais. Mas quando alguém fala assim: eu moro na Coronel Valêncio Carneiro. Uau, você mora no centro. Eu estudo lá no Olga Breve. Ou alguém diz assim: não, eu estudo ali no Coque. Gente, qual que é o problema disso? Se estuda na escola da vila, se estuda na escola particular, se mora num bairro, né, da periferia, se mora no centro, se é um Zé da Silva igual a esse que vos fala, né? Ou vou brincar com a Rita, não está aqui, vou brincar com a Rita. A Rita tem um nome bonito, agora estragou, agora completou, né? Mas era, por exemplo, a Rita Carolina de Arruda Félix Cerqueira Leite de Oliveira. Que agora pegou o nome do marido. Ou se é um Luciano José da Silva, Martins da Silva, né? Mas que diferença tem, gente? Que diferença tem? Fala a verdade. Nós vivemos um tempo de sofrimento por muitas doenças e quanta gente morre de câncer sem ter um tratamento digno. Falando do câncer, mas tem muitos outros males. Quanta gente sofre por muitas doenças e não são tratadas de forma digna. Quanta gente sofre por conta de vícios, como a bebida alcoólica, os cigarros, que são drogas lícitas, ou quantos são cativos de drogas ilícitas, e a gente podia citar diversas dessas. Enfim, são muitos os dilemas. E nesse tempo em que a gente clama por uma nova história, em que nós, enquanto nação, né, clamamos por um novo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso dizer de forma muito simples que o que a gente vive na cidade é reflexo daquilo que nós somos dentro da nossa casa. O racismo tem lugar no mundo porque muitas famílias são racistas. A exclusão social tem lugar no mundo
Porque nós fazemos diferenciação social entre aquele que é rico e entre aquele que é pobre. Sucessivamente, o cigarro tem lugar no mundo, porque nós permitimos que o cigarro, muitas vezes, entre dentro da nossa casa. A gente faz uma festa na família, e para ficar bem com as pessoas, a gente diz assim, é na minha casa, mas eu vou permitir bebida alcoólica para não ficar mal com as pessoas, porque senão ninguém vai na festa na minha casa se não tiver bebida alcoólica. E aí você está sendo conivente com o vício. Dentro da minha casa não entra bebida alcoólica. E se alguém quiser em casa, vai beber suco de uva e de laranja. Amém? No máximo um conte guaraná, um conte cola. Amém, queridos? Tem que ser assim, gente. Agora a gente fica conivente com as pessoas. Esses dias a gente não vou citar, mas quem estava lá talvez lembre. Nós fomos numa festa e nessa festa de casamento não tinha bebida alcoólica. Uma família que estava sentada ao lado da mesa onde eu estava. Tinha outros irmãos da igreja conosco ali naquela mesa. Uma família, algumas pessoas levantavam e falaram assim, o quê? Não tem bebida? Então nós vamos embora. Levantaram e foram embora. Então estavam ali pelas pessoas, pela festa, pela celebração, ou por uma garrafa de bebida. Sabe, gente? Começa dentro da nossa casa. Começa dentro de nós. Por isso que a gente não pode transferir responsabilidade. A gente precisa mudar. As pessoas às vezes dizem assim, segunda-feira é dia de preto. E de branco. E de amarelo. Amém, queridos? É dia de humanos. Humanos trabalharem. Quando alguém vê alguma coisa errada, fala assim, neguinho foi lá e fez. Branquinho também mata, também rouba. Também mente. Isso é coisa de pobre, né? A pobraiada que está fazendo. Não é só pobre que faz coisa errada, não, gente. Tem muitas pessoas que têm boa condição econômica, têm ascensão social e fazem coisas erradas. Nós precisamos mudar, queridos. Amém, queridos? Se você for votar hoje, vota no... Não vou falar meu número, não. Depois eu dou outra gafe, igual da semana passada, aí a coisa complica. Sabe, meus amados, é o que o texto está dizendo para nós. Pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto? Eu vou dizer que tem muito a ver. Zacarias escreveu num tempo posterior à destruição da cidade de Jerusalém, a destruição do templo. Jovens foram mortos, porque numa guerra, os primeiros a morrer são os jovens. Numa guerra, aqueles que sobram e que são também logo mortos são os idosos. As crianças, porque os seus pais e muitas vezes suas mães também morrem, não têm condição de desenvolver a sua vida. Então Zacarias escreveu num tempo em que a cidade estava destruída, em que os jovens mais fortes e mais preparados tinham sido levados para a Babilônia, passaram o exílio na Babilônia, e na nação de Israel, na cidade de Jerusalém, ficaram as pessoas que eram consideradas as mais fragilizadas possíveis. Algumas crianças que sobreviveram, algumas mulheres que sobreviveram, alguns idosos que não morreram e alguns homens que escondidos foram salvos da guerra e da destruição da cidade. Zacarias então escreve num tempo em que as pessoas tinham um senso, nós precisamos viver uma nova história, nós queremos ver a nossa cidade transformada, nós queremos ver o templo reconstruído, nós queremos ver de novo o brilho da nação, a alegria que esse povo já teve, nós queremos viver uma história diferente. Eu acho que esse era o clamor do coração daquele povo, e é o coração, o que move muitas vezes o nosso coração, não é? A gente quer viver tempos novos, nós queremos viver um tempo em que as coisas sejam pacificadoras, um tempo em que todo mundo tenha emprego, em que não falte escola para as crianças, um tempo em que a gente não fique doente, mas se a gente ficar doente, que a gente seja bem tratado. Amém, queridos? Era isso que eles queriam. E aí vem a palavra de Deus a Zacarias, dizendo assim: a cidade está destruída, está caótica, passaram-se décadas, foram mais de 70 anos de exílio, até que a cidade comece a ser reconstruída, até que o templo comece a ser reconstruído. E então Deus fala para Zacarias assim: Zacarias,
eu tenho um grande amor pelo meu povo. Apesar de tudo, eu não consigo deixar de amar o meu povo. Está no versículo 2. Tenho grande amor por Sião. E esse grande amor de Deus então dá àquele povo a dimensão da reconstrução. E a reconstrução não era colocar Neemias, Esdras, ou qualquer outro líder, Jeozadab, qualquer outro líder que existisse naquele momento. A realidade da reconstrução da cidade, por mais que tinham homens e mulheres responsáveis por trabalhar por aquela obra, mas a realidade da mudança daquele povo está aqui no versículo 3, o texto diz assim: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Aquele povo recebe uma promessa de Deus dizendo assim: vocês vão viver uma nova história, vocês viverão um novo tempo, porque eu estarei novamente no meio de vocês. Eu vou partilhar dos sonhos, eu vou partilhar da força, da necessidade dessa reconstrução. Eu estarei dentro da sua casa, guardando a sua família. Eu estarei com você quando você estiver trabalhando. Eu estarei quando você estiver doente. É claro, eu vou usar todas as estruturas que existem para garantir a sua paz e o seu bem, mas sobretudo eu estarei ao seu lado. A presença de Deus entre o povo, meu irmão e minha irmã, é que faz toda a diferença na nossa vida. Amém, queridos? E aí esses dois versículos que meu Deus, eu acho esses versículos lindos demais. O versículo 4, a profecia diz assim: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas. Com todo respeito a essa expressão, né? Idosos, anciãos estarão assentados nas praças, e o que é gostoso dessa imagem é que o texto fala assim: eles vão andar com a sua bengalinha lá, né? Não é questão de doença, é aquela questão de dizer assim: nossa, essa pessoa tem tanta idade que ela precisa de um apoio para andar. Na época de Zacarias, eu acho, devia ter pesquisado isso, mas eu acho que não existiam cadeira de rodas. Então, a única expressão que ele tinha de apoio para uma pessoa andar com idade avançada era a bengala. Se existisse cadeira de rodas, talvez ele dissesse: ainda nas praças da cidade, os velhinhos com andadores, bengalas e cadeiras de rodas estarão assentados, conversando, contando as histórias, sonhando. E aí interessante que lá em Joel 2, de 28 a 30, o texto fala que esse povo cheio do Espírito Santo, que os velhos voltarão a ter sonhos. Olha que coisa interessante. Não é jogar dama na praça. Não é para jogar dama. Também, se tiver, é legal jogar dama, xadrez, enfim. Mas o texto lá de Joel, completando esse texto de Zacarias, o texto de Joel diz assim: os velhos sonharão. Sonharão com uma nova história. Sonharão com seus filhos, com seus netos. Sonharão com a cidade que ainda poderá ser reconstruída. Sabe, irmãs e irmãos, eu não tenho problema com envelhecer, não. Quando eu brinco com a minha idade, é só para fazer gracinha e quebrar o gelo com a igreja. Eu não tenho problema nenhum assim de envelhecer. Mas sejamos muito, muito honestos. Não é uma pena a gente envelhecer? Você já viram tem um filme do Mel Gibson, bem antigo, chamado Eternamente Jovem. Já viram aquele filme? E tem um outro daquele ator branquinho lá, o Brad Pitt, que ele nasce velho, né? Que ele nasce velho, e aí ao longo da vida ele vai rejuvenescendo, né? O do Mel Gibson é o sujeito que é jovem e por conta de uma questão lá do governo, ele vai envelhecer. Esse do Brad Pitt é o sujeito que nasce velho. Quando ele nasce, alguém já assistiu? Eu esqueci o nome desse filme, mas é que... Hã? Isso, Benjamin. Quando ele nasce, eu lembro do filme assim, todo mundo fala: credo, que bebê horroroso, que bebê feio. Porque você imagina, olha esse menino lindo aqui do Jonas e da Michelle. Você imagina esse japonesinho aí com cara de 150 anos. Acaba de tirar do ventre da Michelle, e aí fala assim: credo, que menino, que japonesinho aí.
Assusta, gente. Ou, como é que eu não vai ser? Toda hora vocês mudam de nome, Benjamin, Joaquim, Ulisses, Henrique. Ou o futuro ali da Rita e do Ricardo, quando nascer, né? Aí acaba de nascer lá, e você vai olhar na janelinha, da Lenise também, que está grávida. Né? Tem mais alguém grávida aqui, só para não esquecer de citar? Não. Daqui a pouco tem fraldinha no varal, gente. Quem é das antigas sabe dessa expressão, né? Tem fraldinha, Deus o livre guarde, lembra daquelas fraldinhas no varal? Ainda bem que existe fralda descartável, gente. Né? Não, Deus o livre, gente, fica lavando fralda. E aí a minha sogra ainda fala assim, quarás, a minha sogra falava, né? Quará as fraldas. Você sabe o que é quará, né? Vocês usavam essa expressão aqui? Clarear, né? Alvejar, né? Ai, meu Deus, gente, ainda bem que a gente nasceu no outro tempo. E aí aquele monte de fraldinha branca, irmão, deixa eu voltar, né? Aí nasce lá o filho da Rita e do Ricardo, da Lenise e do Adilcinho, aquele velhinho ali, você fala, meu Deus, Deus tem misericórdia desses pais. Coitado dessa gente. Então, o sujeito que nasce velho e rejuvenesce, o sujeito que é jovem envelhece antes da hora. Então, assim, respeitosamente eu digo, é uma pena a gente envelhecer. Agora, é uma verdade. Todos nós vamos envelhecer. É uma consequência do pecado, que é a morte. Nós fomos criados para viver eternamente. Por causa do pecado entrou a morte. Por causa da morte, o envelhecimento. Tanto que Adão morreu com mais de 900 anos, né? Então, ao longo do tempo, essa ação do pecado vem trazendo sequelas na vida humana. É uma pena a gente envelhecer, mas, de outro lado, que bom que a gente envelhece. Que a gente pode olhar para toda a história que nós construímos, para a família que nós vivemos, para os lugares onde nós fomos. Que bom que nós podemos ter muitas memórias ao longo da nossa vida. Mas já que a gente está envelhecendo, e aí o texto diz, as praças ficarão cheias de idosos, né, de anciãos, eu acredito, queridos, que a gente precisa aprender a envelhecer. Eu não sou perito nisso, mas eu comecei a pensar nisso esses dias, em que eu fui visitar vários irmãos da igreja, né? Eu sempre faço a visitação para os idosos, e eu fiquei pensando nesse tema do envelhecimento. E aí eu cheguei assim a alguns pensamentos, né? Como é que a gente consegue envelhecer com qualidade de vida? Nós temos uma irmã aqui da igreja, vocês conhecem, a irmã de Janine, ela está com 104 anos. Em 31 de dezembro ela completará 105. Nós temos o irmão José de Arruda, que está inclusive internado, ele está com 96 anos de idade. Aí nós temos outros irmãos, outras irmãs, estou citando os mais velhos, né? Os em idade mais avançada. Como é que a gente consegue envelhecer com qualidade de vida? Porque o Gustavo está ali com 18, né? 18, meu filho, já não pensa em outra coisa, né? Correr, pular, jogar bola, trabalhar, estudar, enfim, é a vida, né? É a vida. Mas aí você chega na casa dos 40, e você fala assim, nossa, eu acho que eu preciso pensar melhor esse negócio. Aí quando você chega nos 50, você fala assim, quem está na casa dos 50 aí? Confessa a sua idade. As coisas já vão ficando mais difíceis, né? 60, tem alguém aí na casa dos 60? Júlio, você tem 60? Deus o livre guarde, Deus te abençoe. Não parece que tem 60 não, parece ser mais jovem, né? O Júlio é jovial. Não parece ter 60 não, Júlio. Glória a Deus pela sua... Fala a fórmula para nós aí depois, né? Ô Beto, fica quieto, Beto. Quieta aí, homem. Você quer dormir no sofá a semana inteira? Quem está chegando na casa dos 60, acho que 70 não tem ninguém. Não, a irmã Darcy não está aqui. Você já tem 70, irmão Nelson? 70 e quanto? 9? Não, a irmã Darcy, né? Ah, eu achei que era o irmão Nelson, 70, foi de 79, foi uau! Não, quanto, irmão Nelson? Até esqueci. Irmã Neuza também, 70, irmã Neuza? Ah, 67. Então, a gente está aí, né, nessa casa. 80 com certeza ninguém ainda tem 80.
Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas assim, eu já falei isso um outro dia, e numa outra pregação um tempo atrás, eu fico pensando às vezes, né, como é difícil, por exemplo, trabalhar, conviver, lidar com uma pessoa que tem o mal de Alzheimer. A pessoa ela não tem noção nenhuma do sofrimento que ela está vivendo, de não lembrar, de esquecer. E as pessoas ao redor sabem de tudo e sofrem junto com ela. Adoecem às vezes junto com essa pessoa. Então, queridos, como é que a gente pode ter longevidade? E longevidade significa qualidade de vida. Como é que a gente pode ser uns velhinhos desse aqui que pensou daqui uns 30, eu estou com 41, não, 42, né? 42 mais 40. Imagina daqui uns 40 anos a gente sentado ali na praça, porque aqui na nossa igreja não tem praça, né? Mas a gente sentado ali na Praça Matriz e conversando assim, rapaz, você lembra lá daquela história lá, não sei do que, da Amas, da Cremos, do batismo, da Casa de Paz, ou não sei o que, contando as histórias, né? Contando as histórias, já pensou? Aí ele fala assim, vamos jogar uma daminha aqui. Uno, né? Vamos jogar não sei se vai existir o Uno até lá. Enfim, gente. Mas como é que a gente pode chegar lá? Algumas dicas, né? Eu não sou doutor nisso. Eu até fiquei com muita vontade de estudar um pouco disso. Eu penso sempre em estudar. Quem sabe eu vou fazer aí um mestrado nessa área. De cuidar de idosos, né? Pastoral de cuidar de idosos. Eu fiquei pensando nisso. Mas algumas dicas, né? Primeiro, manter atividades mentais e físicas de forma constante. Tem que exercitar o corpo e a mente, gente. Amém? Então, a Gislaine faz isso, né? A Gislaine faz crochê. Crochê não, como é que é o nome daquele negócio lá? É crochê? A Gislaine faz crochê. Né? Ela está quase chegando nos 60 e já faz crochê, gente. Não, ela tem só 40. Tamo junto. Tá amarrado. A Gislaine faz crochê, quer dizer, é mental. A Cristina, quando eu morava ali no centro, eu sempre via ela caminhando ali no quarteirão. É assim, gente, tem que ter atividade. A gente não pode ficar ocioso. A Cristina também tem outras habilidades, né? A Vilma faz torta. Aleluia, viu, Vilma? Glória a Deus. Deus conserve sua vida até o final, fazendo aquela torta abençoada. Sabe, queridos? Então a gente precisa ter atividade física e mental. A Ju está fazendo pilates, acho que já tem uns 1 ano e pouco, 2 anos. De vez em quando eu vejo que ela está mais forte do que eu. Sim, ela faz uns exercícios no punho, né? Às vezes precisa abrir umas garrafas lá, já viu quando você precisa abrir um negócio? E um dia desse, eu estou lá, mas trem não sai, não abre. Aí ela fala, pera aí, deixa comigo. Eu falei, vixe, vai passar vergonha, quer ver? Aí ela foi, toque. Eu falei, nossa, eu que passei vergonha. A gente precisa ter, ela fica pendurada naquele treinado Pilates, Deus o livre guarde. A gente precisa ter atividade. Uma segunda questão, que eu tenho percebido nas visitas que eu faço. Não esconda questões de saúde. A gente tem mania de falar assim, é só uma dorzinha. Não precisa falar nada para ninguém não. Me dá um dipirona. Não tem gente que tem uma farmácia em casa, aí vai lá e abre o armarinho, aí tem remédio para dormir, sem receita. Tem medicação para dor, medicação para infecção, tem até antibiótico, que eu não sei como as pessoas... Eu nunca consegui comprar antibiótico sem receita, mas tem gente que tem um monte. Não, gente, faz as coisas do jeito certo. Amém, queridos? Homens, inclusive eu. Enfim, tem que ir, gente. Tem que ir, gente. Amém? Não sei quando eu vou, não. Acho que eu vou aos 99 anos. Lá pra... Não, quando for a hora de ir, tem que ir. Amém? Amém, queridos? Eu vi uma história, às vezes, de um senhorzinho que falou assim, olha, eu vou entrar lá, meu amigo foi me acompanhando, eu deixei uma arma. Se quando eu sair eu estiver sorrindo, você pode me matar. Deixa isso para lá. Né? Enfim, ai, queridos, cuida da saúde. A gente precisa cuidar da saúde. Uma outra coisa, né? Uma alimentação equilibrada. Meu avô Gaspar morreu com 96 anos. E ele gostava de comer feijão com óleo, com banha de porco
e pele de porco, aos 96 anos. Imagina se ele comesse direito, estava vivo até hoje. Ele morreu em 2013, setembro de 2013. Então faltou uma alimentação mais adequada para o meu avô. Ele tinha outras situações de saúde também. Mas sabe, queridos, alimentação adequada. Uma outra coisa, não viva isoladamente, né? Cerque-se de pessoas queridas. Eu acho que talvez uma das tristezas do envelhecimento, enfim, é a gente gradativamente nos distanciarmos das pessoas. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a alguns anos, porque eu já estou falando da realidade de cidade, né, de família. Eu estou há 22 anos fora do convívio da minha família, fora do convívio da igreja onde eu nasci e cresci, fora do convívio dos meus amigos. Eu não tenho mais amigos, né? Tem um ou outro, mas não tem mais vínculo. Daqui a 50 ou 60 anos, eu não sei qual será, ou quais serão os vínculos que eu terei, além da minha esposa, além, né, dos meus... pastor, e a igreja? Gente, falando da minha realidade, tá? Igreja não gosta de pastor velho. Toda igreja é assim. Tomara que mude essa história na minha época, mas até hoje, do que eu conheço, nenhuma igreja gosta de pastor velho. Pastor velho fala demais. O jovem também. Então, assim, as coisas precisam mudar. Então, uma dica, né, um conselho: não viva isolado. Se você tiver que resolver algum problema com a sua família, resolva. Traga as pessoas para perto. Se algum dia minha mãe tiver um problema de saúde, enfim, alguma situação que ela não possa mais ficar sozinha, você não tenha dúvida que ou eu vou morar com ela, ou ela vem morar com nós, né? Ou a minha família vai morar lá para cuidar dela, ou nós vamos trazê-la para morar conosco. Eu vejo às vezes muitos idosos, eu ficava muito preocupado. Gente, eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas eu vou chegar, sabe, essa questão da velhice, tá bom? Fica comigo só um pouquinho, porque isso é uma questão de família. O irmão José de Arruda, além de idoso, é deficiente visual. Muitas vezes eu fui visitá-lo, acho que o Alcir já foi, e eu chegava lá e achava aquilo maravilhoso. Ele estava sozinho em casa. E ele falou assim: pastor, quer tomar um café? Alguém já tomou café feito pelo irmão José de Arruda? O Alcir já tomou, e a Andréia. E aí ele ia lá na cozinha e ele fazia café. De vez em quando ele fala: será que esse homem é cego mesmo? Será que ele não está enganando? Sabe, gente? Mas eu sei que todo mundo trabalha, enfim, mas isso não pode acontecer, gente. Precisa de cuidado. E a família está cuidando, tem um cuidador lá agora. Enfim, não estou falando mal da família aqui não, tá, gente? Mas isso acende um alerta para nós. A gente às vezes precisa trazer as pessoas mais para perto de nós e permitir que as pessoas cuidem de nós, porque uma das coisas que eu vejo na vida de muitos idosos é que eles são muito resistentes a qualquer cuidado que a gente queira às vezes oferecer. A gente precisa aprender a abrir o coração, queridos. Amém? Uma outra dica, né? Faça adaptações aí na sua casa, né? Os degraus. Coloca lá um negocinho para segurar como é que é o nome daqui? Para segurar, a barra, né? Para segurar no banheiro. Sabe, gente? Um piso que não escorregue tanto. A gente tem que tomar esses cuidados, gente. Não só porque é idoso, mas também o próprio jovem pode escorregar. Quando eu morava aqui no centro, aqui naquela casa que a gente alugava, uma vez eu escorreguei lá no banheiro, eu quebrei o box do banheiro. Eu escorreguei lá e foi um tombão. Pensa no sujeito que levantou as pernas dessa altura assim, dentro do banheiro, e caí, quebrou o box. Graças a Deus não me machuquei. Além da pancada, né, de ter batido essa parte aqui da bacia, mas não aconteceu nada. Agora, se tivesse algum problema no osso, tinha quebrado. Adapte, deixa eu correr com isso aqui para terminar a última parte que eu quero falar ainda dos idosos, das pessoas, dessa questão de envelhecer com qualidade de vida. Planeja a vida financeira. Fica fazendo empréstimo para todo mundo na folha do INSS, não. Eu sei que quem trabalha com financiamento não gosta de ouvir isso. Mas os idosos, a maioria dos idosos estão endividados, porque fazem empréstimo para um monte de gente.
E aí vai receber lá, tem um restinho de salário e vive mal por causa disso. Cuidado, gente. Planeje a vida financeira. Nós somos jovens, contribua com a previdência para você se aposentar. Contribua de uma forma justa, de uma forma digna, senão vai chegar na fase da velhice e aí não vai... Já viu aquela ideia que todo mundo pensa assim, agora eu vou viajar, agora eu vou aposentar e vou viajar. Viajar que jeito se não tem recurso para viajar? Hã? Não é? Então, gente, planeje a vida financeira em nome de Jesus. Porque eu quero gostaria de vê-los e vê-las e partilhar disso com vocês. A nossa igreja, daqui a alguns anos, já pensou? Tenho que fazer o culto da melhor idade. Eu não gosto dessa expressão, não, mas é o que se usa. A gente tem que fazer um culto da melhor idade, não é só para os irmãos mais anciãos. Aí, sabe... Porque tem que ter também, não adianta. O choque de gerações, às vezes, é muito grande. Então, daqui a 5, 10 anos, a gente tem que fazer aí o culto da melhor idade. Vai ser demais, não vai? Amém, queridos? Vocês vão envelhecer, já não adianta ficar pensando assim, não, pastor, não vai, vai envelhecer sim. Vamos viver muito em nome de Jesus. Amém, queridos? Daqui a pouco, vocês acham que a miudinha vai ficar fritando salgado a vida inteira para nós aqui na igreja? Tem que fazer discípula, viu, miúda? Discipula as irmãs aí, porque senão, o que vai ser de nós daqui no futuro? Ô, Cláudia, ensina as irmãs a fazer bolo aí. Amém, queridos? Bom, envelhecer com qualidade de vida, é o que esse texto está dizendo. E para a gente quase encerrar, eu preciso falar de um outro lado, né? O profeta dá a palavra para dois extremos, nesse novo tempo e nessa nova história. Ele fala que as pessoas vão envelhecer, vão chegar a viver muitos anos. Mas o profeta também fala que as praças, no versículo 5, Zacarias 8:5, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Essa geração do Gabriel, essa geração, não sei, estou vendo mais ninguém aqui dessa geração. Talvez o meu Gustavo, a Sara, enfim, essa geração, o Tiago ali, é a geração da era digital. Já nascem numa era digital, num mundo completamente diferente. Então eles não sabem, por exemplo, o valor de brincar de bete. De isolar uma bolinha e fazer o sujeito correr. Eles não sabem, gente. O valor de soltar uma pipa, Gente, como era gostoso soltar pipa, Não? Bolinha de gude. Eles não sabem o que é isso. É claro que tem uma parte boa do que eles sabem, que é os jogos, a tecnologia, isso é bom, gente, isso não é ruim. Mas quando esse texto fala que as praças ficarão cheias de crianças, é porque a cidade viverá um tempo de paz. Que pai e que mãe sente paz no coração de deixar o seu filho brincar na rua ou brincar na praça? É lugar de confusão, de briga, de vício, de violência sexual, enfim. Infelizmente hoje é assim. Agora quando o texto diz as praças ficarão cheias de crianças, é também uma palavra dizendo assim, as crianças viverão de forma livre, sem malícia e sem maledicência. As crianças não precisarão corresponder ao mundo em que vivem, recebendo violência e também entregando violência, sendo incentivadas ao vício e se entregando a práticas nocivas à sua saúde. Não, as crianças serão crianças. Serão crianças na expressão do brincar, do ser, do aprender, do viver. Estarão em paz umas com as outras, viverão de forma tranquila, de forma sóbria. É uma palavra de Deus dizendo assim: as praças da cidade ficarão cheias de crianças, crianças que não terão a sua juventude roubada, crianças que não terão a sua inocência destruída, crianças que não terão os seus sonhos completamente esmagados pelo tempo maldoso que nós vivemos. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é uma utopia. Utopia significa um lugar não alcançado, mas é algo que eu e você precisamos lutar para que ocorra, para que haja paz.
A Isabel posta 2.000 fotos da Amas toda semana. Olha lá no Facebook da Amas. E é claro, o que mais marca o nosso coração, além do trabalho social que é feito, é que apesar de não ser um trabalho perfeito, não existe trabalho perfeito, mas uma coisa que é prioridade na Amas é que as crianças sejam crianças, que elas brinquem, que elas tenham liberdade. Elas são corrigidas, elas têm todo um ritual de disciplina, de conhecimento, de aprendizagem, de reforço nas questões educacionais, na socialização, mas, sobretudo, a prioridade é que elas sejam crianças. Aí tem um parquinho lá que elas brincam, correm, pulam. Tem grama, elas brincam, correm, pulam. Quando vai tomar o lanche, é aquela bagunça, né? Aquela bagunça boa, né? Suco, suco, leite, o pão, enfim, aquilo que é servido ali. Quando tem festa, festa fantasia. Quando tem festa, é festa brega, festa retrô, é festa não sei do que, veste fantasia e brinca. Porque, gente, algumas daquelas crianças, eu não posso generalizar, mas eu vou dizer a maior parte daquelas crianças só tem isso porque estão na Amas. Muitas daquelas crianças só comem, às vezes se alimentam 2 ou 3 vezes ao dia porque estão na escola e porque estão na Amas. Agora o que o texto está dizendo é: as crianças serão crianças. E uma criança bem cuidada será um pai ou uma mãe que viverá bem na sua família. Será um homem ou uma mulher que será bem sucedido no emprego. Será um cristão fiel, não é o que a Bíblia diz lá em Provérbios 22, versículo 6? Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. As praças se encherão de crianças, que nelas brincarão, porque o Senhor estará no meio deles e no meio delas. Amém, queridos? No versículo 12, vou ter que fechar, que eu já falei demais por hoje, né? Já passei um pouquinho aqui da hora que eu tinha programado. Mas no versículo 12, o profeta fecha essa profecia dizendo assim: haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Amém, queridos? Se falamos de prosperidade, quem sabe não seja esse versículo aqui, Zacarias 8:12, um dos versículos que mais demonstra o que é a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica significa, entre todos os aspectos, ser um servo de Deus, ser fiel, amoroso, honrado, abençoado, abençoador. Viver uma vida alternativa àquilo que o mundo prega para nós, porque se nós formos no curso desse mundo, todos nós daqui a pouco seremos LGBTQIA+, porque é o que o mundo prega hoje. Não é? A gente assiste um filme, está lá o LGBTQIA+. A gente assiste uma série, está lá. Então, o errado nessa história somos nós. E se a gente for andar na lógica desse mundo, daqui a pouco todo mundo aderiu. Toda hora tem um negócio novo e se nós não mantivermos a nossa posição diante de Deus, nós vamos mudar a nossa forma de pensar e vamos aceitar tudo como natural. E não é. Modelos de família, né? A gente sempre priorizou o modelo de família centrado que na figura paterna e materna, homem e mulher, heterossexual, que tem os seus filhos. Ah, mas já tem família de todo jeito, né? Tem família de um marido com 8 mulheres, com 4 mulheres, com 3 mulheres. Tem família com uma mulher e 3 homens, 4... Meu Jesus, que mundo é esse que a gente está vivendo? Agora o texto diz assim, esse remanescente, ou seja, aqueles que resistiram até o fim e não se entregaram aos costumes contrários, esse remanescente, fiel, viverá essa promessa. Amém, queridos?
Esse texto nos ensina então que haverá renovação de relacionamentos, que é falando de prosperidade, que é quando o texto diz a semeadura da paz. Esse texto fala de alegria, porque o texto fala assim, as videiras darão fruto, ou seja, quem está colhendo cheio as suas videiras cheias de uvas, está colhendo com a alegria. Então esse texto fala de alegria, esse texto fala de provisão, porque diz assim, os céus darão o seu orvalho. O texto está dizendo assim, onde a gente colocar a mão, é a novidade da vida, é a novidade da terra, haverá transformação, ou seja, onde eu tocar, abençoado será, onde eu pisar, abençoado será. E uma coisa mais poderosa e preciosa é que esse texto diz assim, esse povo herdará tudo isso, essa herança que permanece para gerações, é chamado de legado, é aquilo que nós deixamos, não de bens materiais, não de patrimônio, mas é o legado, é aquilo que nós construímos e deixamos na vida dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos, dos nossos amigos e das pessoas que convivem conosco. Nós deixaremos um legado, nós deixaremos uma história, e isso é prosperidade. Amém, queridos? Nesse tempo em que nós estamos escolhendo aí a nossa liderança para o país, nós somos chamados a pensar não só nesse país, mas também a entender que, de alguma forma, mesmo que as praças não fiquem cheias de pessoas idosas e de crianças que simbolizem a paz, mesmo que isso não ocorra aqui em Cândido Mota, vai ocorrer um dia numa cidade chamada Nova Jerusalém. Amém, queridos? Hebreus 11:6 diz assim, nós aspiramos uma pátria celestial, isso é, uma pátria que vem de Deus. Por isso não nos envergonhamos de sermos chamados de filhos de Deus, porquanto Ele nos preparou uma cidade. Hebreus 11:16. O Senhor preparou uma cidade para nós. Se isso não ocorrer em Cândido Mota, se essa profecia não se cumprir no estado de São Paulo, se essa profecia não for realidade no Brasil, essa profecia será uma realidade nessa nova cidade que Deus planejou e preparou para cada um de nós. Até lá, queridos, o que nós podemos fazer para mudar essa história? Em primeiro lugar, eu quero desafiá-los e desafiá-las para mudar essa história que nós vivemos, que nós sejamos homens e mulheres que orem mais. Nós podemos orar mais, sim ou não? Podemos? Amém? Nós podemos orar mais. Nós podemos evangelizar mais. Amém, queridos? Nós podemos discipular mais as pessoas, ensiná-las aquilo que Deus tem para eles e para elas. Nós podemos adorar mais. Amém, queridos? Nós podemos adorar ao Senhor com mais intensidade. Amém, igreja? Sim ou não? Se nós não podemos ir ali construir uma praça e construir uma redoma contra o mal, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar, nós podemos ir ao encontro das pessoas e dar a elas a boa notícia de salvação, nós podemos na presença de Deus erguer as nossas mãos em adoração e glorificá-lo e trazer o céu ou a revelação do céu sobre a terra. Ao invés de brigar defendendo o político A ou B, nós podemos testemunhar do amor de Jesus para este mundo. Amém, igreja? Isso é o que o Senhor espera de nós, para vivermos um novo tempo e uma nova história. Eu já disse isso numa outra pregação, mas eu quero encerrar dizendo, eu creio com toda a minha fé, que a mais linda canção de louvor ao Senhor ainda não foi cantada, porque nós podemos cantá-la hoje, poderemos cantá-la amanhã ou daqui a um ano, nós podemos cantar as mais maravilhosas canções de adoração ao Senhor, a pregação mais ungida, o estudo mais poderoso ainda não foi proclamado, ainda não foi anunciado, porque meu irmão e minha irmã, eu creio nisso, o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, queridos? Alguém pode dizer assim, pastor, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Eu sei, mas Ele prometeu que vai voltar, então o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, igreja? Isso nós precisamos ter no nosso coração.
ser como Jesus, andar como Jesus, influenciar os filhos, as filhas, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Viver uma vida diferente, gente. Fazer as coisas de um jeito diferente, de uma maneira que glorifique e que exalte ao Senhor. Eu tenho sonhado com essa cidade. Eu tenho sonhado com essa nação. Espero vivê-la aqui ainda em vida. Mas também sei que se não for aqui, quando eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, espero que com 100 anos de idade, se for antes, amém também, glória a Deus. Espero viver muito, mas se não viver, quando fechar os meus olhos aqui nessa terra, eu quero abri-los na eternidade e quero ver essa cidade. E eu vou lá naquela praça, conversar com os velhinhos. Quem sabe eu vou ver o Abraão lá, bem velhinho, né? Não, lá no céu não tem idade. Lá no céu não tem idade, não tem raça, não tem cor. No céu Deus é tudo, em todos. Mas nós vamos encontrar com os santos e salvos que estão na presença de Deus. Eu sei que lá tem uma praça. E no meio dessa praça está a árvore da vida. Eu sei que lá tem um lugar para mim. E tem um lugar para você. Trabalhemos por essa nova cidade aqui na terra. Mas jamais nos esquecemos que existe um lugar preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar?